Depois de viajar pela criação e por 20 anos do trabalho incansável na área de fiscalização de obras públicas, chegamos ao presente. Depois de mais de 2 décadas de aperfeiçoamentos e evolução, como está o Fiscobras hoje? Podemos dizer que hoje a gente está num estágio de priorização de risco, de análise de risco. Nesse particular, há um desenvolvimento de um sistema de análise de orçamentos em que, de forma eletrônica, o orçamento das obras, especialmente as obras da área de infraestrutura urbana, mobilidade urbana, saneamento, habitações, obras ligadas à educação e saúde, essas obras, o orçamento dessas obras são fornecidos ao tribunal que, num sistema eletrônico, ele detecta já de antemão alguns tipos de irregularidade em que o gestor pode ter a oportunidade de alterar. E com isso ele alterar e com isso ter ganhos na fiscalização e evitar desvios, evitar irregularidades. Em 2016, o Fiscobras fiscalizou 126 obras e passou o pente fino num total de quase 35 bilhões de reais, um dos valores mais altos desde o início dos trabalhos, com benefício financeiro de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Eu acho muito importante que nesse quadro, estrutural do Estado brasileiro, nós tenhamos os órgãos de controle muito atentos para que realmente a ação dos governantes seja acompanhada passo a passo. Em 20 anos de trabalho, o Fiscobras automaticamente acabou levantando uma outra bandeira extremamente relevante para o Brasil: a importância em se respeitar o princípio constitucional da transparência. Na realidade das obras, isso quer dizer que os orçamentos devem estar disponíveis ao público de forma acessível, bem como planilhas, valores e contratos que legalmente devem existir em formato que qualquer cidadão brasileiro consiga acessar e entender. Eu considero que nós estamos num estágio bem avançado de empoderamento do cidadão. Primeiro porque nós temos instrumentos muito eficazes para isso. Nós temos, inclusive, a criação, que aconteceu, sobretudo na última década, a criação de mecanismos muito importantes, como o Portal da Transparência, como a Controladoria Geral da União, as controladorias estaduais, os portais de transparência também nos estados e nos municípios, a Lei de Acesso à Informação, além do trabalho que é feito pela imprensa, do trabalho que é feito pelos tribunais de contas e também que é feito pelo Ministério Público e todos os órgãos de controle de um modo geral. Se quando falamos em 20 anos do Fiscobras falamos em evolução dos trabalhos, não podemos deixar de fora os avanços tecnológicos que foram incorporados ao sistema de fiscalização. Vale lembrar que os trabalhos começaram justamente no início do que hoje conhecemos como Revolução Digital, e todos os processos de coleta e armazenamento de dados passaram por essas transformações, principalmente os sistemas digitais que auxiliam os auditores. Mais recentemente, o geocontrole foi adicionado ao processo. Nesse tipo de trabalho, imagens de satélite são comparadas com os projetos básico e executivo para saber se as dimensões e gastos da obra realmente correspondem ao que está sendo feito em terra. A questão do georreferenciamento ou a utilização de drones, esses equipamentos nas obras por imagem por satélite, em que as unidades podem verificar o andamento da obra, a questão de cronograma e mesmo movimentação de terra e outras questões técnicas à distância. Então, possibilitando, através dessas imagens, uma fiscalização, ou seja, você poderá aumentar bastante o número de obras fiscalizadas, dependendo dessa tecnologia. Cada vez mais o tribunal precisa criar novas ferramentas, novos meios de investigar as obras para detectar qualquer outro problema, de qualquer outro artifício que seja usado para lesar os cofres públicos. O gestor que teve má fé seja punido e tenha temor do TCU. E o gestor de boa fé que cometeu um erro, ele seja amparado pelo TCU para que ele promova uma gestão melhor e não incorra mais em algum erro. No próximo Eu Fiscalizo, acessibilidade.
Saiba como a administração pública tem tratado a acessibilidade, como o TCU acompanha o cumprimento da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e como são fiscalizadas as obras para que todos tenham acesso aos prédios públicos no Brasil.